Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV no Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão aí pela sua audiência, pela sua, querida companhia. Quero mandar um abraço para a família da FEAL, aí a família FEAL, os técnicos que estão nos bastidores trabalhando, a equipe FEAL trabalhando para você. Muito bem, começando aqui o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, queridos amigos, família Fiel, Nando. Que bom estarmos juntos mais uma vez, que seja uma alvorada para o nosso espírito, seja um momento de luz, de paz e, sobretudo, de carinho aqui entre nós, porque a gente vai estar falando de coisa boa, falando de Jesus, falando de evangelho e tudo isso, né, Nando? Alimenta a nossa alma. Muito bem, hoje a gente vai trazer uma fábula, né, que se encontra no livro Cartas e Crônicas do Irmão X, né, a gente sabe que é o Humberto de Campos, e essa fábula tem o seguinte título, ó, As Três Orações e as Três Árvores. É muito linda essa história, então, o nosso brilhante, né, e ingratamente esquecido escritor Humberto de Campos, né, porque depois foi, né, se tornar o Irmão X, numa esplêndida página mediúnica de Chico Xavier, nos dá a notícia de uma assembleia de benfeitores espirituais, onde, venerando o instrutor cristão, Simão Abileno, ele foi convidado a dissertar sobre a resposta divina às preces das criaturas. Aquele é considerado, no plano espiritual, né, um mestre apólogo da síntese, né? Contou então aos seus ouvintes uma antiga lenda que corre mundo nos contos populares de numerosos países. Sabe, o instrutor Abileno declara de início que a narrativa da fábula ele fala a seu modo, né? A seu modo, considerando que as diversas variantes, porque quando a gente conta uma fábula, uma história, existe uma variação, mas o mais importante é o cerne ali, né? O âmago daquela história. E assim eles põem a bela alegoria, né? Extraindo ali com brilhantes ilações, preciosíssimas para todos nós, essas ilações dessa fábula, que é coisa mais linda. Ele conta assim, em grande bosque da Ásia Menor, três árvores ali que estavam, né, ainda jovens, pediam a Deus, né, no caso em oração, lhes concedesse destinos gloriosos e diferentes. A primeira explicou que aspirava a ser, não é, empregada no trono, não é, mais alto e soberano da terra, né? Ela queria isso. Após ouvi-la, a segunda árvore, no caso, declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros deste rei poderoso. As três árvores estavam ali juntas, orando, e cada uma foi ouvida, né? E a terceira, então, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre nos domínios desse, né, potentado, desse rei aí, para indicar o caminho do céu. Depois das preces formuladas, um mensageiro angélico desceu à mata e avisou que o todo misericordioso lhes recebera as rogativas, né, e lhes atenderia às petições. Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores, com grande pesar, né, de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidas a troncos, né, despidas ou despidos,
por mãos cruéis, arrastadas para fora do ambiente familiar, ainda mesmo com os braços decepados, né, que seriam seus galhos, elas confiaram, né, nas promessas do Supremo Senhor e se deixaram conduzir com paciência e humildade. Qual não lhes foi, porém, a aflitiva surpresa? Depois de muitas viagens, a primeira caiu sob o poder de um criador de animais, que de imediato mandou convertê-la num grande coxo destinado à alimentação dos carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos por encomendas. E a terceira foi comprada e recolhida para servir, em momento oportuno, numa cela de malfeitores. As árvores amigas, conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis que as regiam, né, da vida, lhes impunham. No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração, quando, transcorrido muitos anos, vieram a saber que as três, né, árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. A primeira, forrada de panos singelos, recebera de suas mãos, das mãos de Maria Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda, trabalhando com os pescadores na forma de uma barca valente e pobre, fora o veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. E a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele o Senhor para o monte e ali, erecta e valorosa, guardar ali o coração torturada, mas repleto de amor, no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. Simão silenciou, comovido, e depois de imensa pausa, terminou a entremostrar os olhos marejados de pranto e disse: em verdade, meus amigos, todos nós poderemos endereçar a Deus em qualquer parte, em qualquer tempo, as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Beleza, né, Tiago? Que fábula linda, né, Tiago? Que coisa rica em tantos ensinamentos. Você sabe, Nando, que essa fábula aqui também está aqui nesse livro aqui, ó. Olha só. Jesus para os que sofrem. Olha que coisa bonita o título. Do Clóvis Tavares. Ele De recolheu Jesus para os que sofrem. Jesus para os que sofrem. Bonito, né? Que beleza, né? Essa vem no livro Cartas e Crônicas do irmão X, Humberto de Campos, né? Que a gente sabe. E imagina que essa lenda ou que essa, né, fábula ela vem sendo contada há milhares de anos, né? E veja que beleza, né? Uma se transformou no coxo, que recebeu lá a manjedoura, né? A outra se transformou no barco onde os apóstolos pescavam, João, Pedro, e também aquelas jornadas que Jesus fazia, atravessando aqueles mares, aqueles lagos, e mesmo de dentro deste barco ele proferia as suas, né, as suas palestras, vamos dizer assim, para o povo que o seguia. E a terceira se torna, então, parte da cruz, né, onde Jesus é crucificado, né? Que beleza, né, Tiago? É tão legal que você vê. A mensagem original, né, veio como você falou, do Cartas e Crônicas, mas o autor foi lá, pegou a mensagem e foi desdobrando.
Você vê, Nando, como a obra do Chico ainda vai dar muito fruto ainda de tudo que ele produziu, né? Cabe a nós agora se debruçar sobre essas informações que ele filtrou do plano espiritual e se desdobrando. Como essa história aqui, que foi contada no plano espiritual, que o Nando repetiu aqui, né, pessoal? Foi o que um mentor lá no plano espiritual, conversando com os outros, né, trabalhadores, ele trouxe essa mensagem de que as árvores pediram destinos gloriosos, pediram destinos, né, sublimes, fizeram uma oração pedindo isso. E eu pergunto, Nando, quem de nós nunca fez isso, né? Fala, Senhor, leva a minha vida para um lugar de bênção, para um lugar de, né, de alegria, um lugar que realmente eu seja proveitoso aqui na Terra, seja um lugar realmente que eu possa aproveitar essa vida que a gente está tendo aqui. E o engraçado, Nando, que a história faz um percurso, né? E talvez parece que esse seja um modelo padrão do que a gente está passando aqui, porque você lembra quando os hebreus, que representando todo o povo da terra, saiu da escravidão, recebeu uma promessa, né, de ir para um lugar, de ter um destino especial, mas para isso teria que passar pelo deserto. E o deserto representa aqueles momentos de sacrifício que as árvores passaram, quando foram ceifadas na floresta, foram arrancados seus galhos, tiveram destinos diferentes, e mesmo assim, com tudo isso, Deus atendeu o pedido. Talvez é assim que a gente precisa pensar, em que quando a gente faz um pedido, que a gente roga, nem sempre a resposta vem dentro daquilo que a gente imagina, mas vem, né? Apesar de tudo que possa acontecer, dores, dificuldades, desafios, né, tropeços, obstáculos, a gente precisa ter essa consciência de que a resposta virá. Deus não deixa de responder para nós. Isso eu acredito que muitas pessoas, se olharem para suas próprias experiências, vão verificar que passou, né, por vários momentos difíceis. Porém, quando chega a um determinado ponto da vida, fala: puxa vida, tudo aquilo foi doloroso, né, teve dificuldade, desafio. Porém, olha o que eu desfruto hoje. Esse desfrutar, né, depois, é a resposta de Deus, que ela vem, ela tarda, pode tardar, dentro do tempo e do time que a gente sempre espera, né? Ah, demorou para responder. Não, é dentro do tempo de Deus, né, Tiago? Você vê aqui, olha na história que legal. Eles pediram destinos gloriosos. Mais uma, ele coloca aqui, né? Ela virou, foi vendida a um criador de carneiros e virou para alimentar os animais. Ela pensou, poxa, que trabalho indigno, eu estou num destino indigno, né? O outro foi entregue a um velho praiano que ficou que ele foi feito por um barco por encomenda. Falando, puxa, para onde que eu estou indo, né? Que caminho que eu estou indo? E a última árvore caiu na mão dos malfeitores, porque ela foi feita de esterco para produzir uma cela, uma estaca muito forte para produzir uma cela. Então, uma se transformou na manjedoura, a outra se transformou no barco de Jesus, e a última, aquela estaca forte, se transformou na própria cruz do Cristo que recebeu o seu coração. Inicialmente a gente achava que o destino dela seria um destino não digno, que Deus havia se esquecido, né? Você vê, olha que metáfora bonita, que ela fala assim, os seus galhos foram cortados, ela ficou sem os seus braços. Parece, Nando, que muitas vezes o destino nos joga para situações que a gente fica meio sem ação, né? Parece que nossas mãos estão atadas mesmo, parece que a gente está meio sem saída, sem ter o que fazer, até sem forças, a gente se encontra nessa situação, mas mesmo assim, essa lição diz assim, ó, Deus está olhando pelo nosso destino. Quem de nós não se preocupa com o nosso destino, para onde a gente está caminhando? E eu converso isso, acho que você também, se a gente não pensa isso no nosso coração, a gente conversa isso com as outras pessoas. Quem de nós, Nando, até espíritos muito preparados, tem ainda o seu receio quanto ao seu destino, né? Eu acho que é uma coisa interessante ainda que pulsa no nosso coração, né? Puxa, que honra, né, poder, de alguma forma, servir ao Mestre Jesus, né? Servir de manjedoura, servir de um barco, de um local, de um veículo que foi utilizado por Jesus, da cruz que ali, então,
também tem um grande significado, né? Então, a gente pode ir honrando, né, durante o período de toda a nossa vida, e sendo útil para Jesus, porque a gente sempre pensa ao contrário, né? Que nós queremos que Jesus seja útil para nós. A gente pede tudo para Ele, a gente roga para Ele em todas as situações dentro da nossa vida, principalmente nos momentos mais difíceis. Mas e quando que a gente está pensando, mesmo com tudo isso, pensa em servir a Ele? A gente está falando de servir a Ele. E ele disse: quando servires a um destes, estarás servindo a mim, né? Então, nós precisamos pensar nisso, que a gente pode ser útil para Jesus. Nós podemos ser também, por que não, agentes, ferramentas, apoio, como essas três árvores foram, né? Os momentos difíceis, os momentos gloriosos, mas serviram, né? E é isso que a gente precisa buscar, esse serviço, né, Tiago? E você nota, amigo, que o que elas pediram aconteceram. Porque a oração delas inicial foi assim: olha, eu quero servir de trono pro nosso Senhor, uma coisa importante. A segunda, Nana, falou assim: eu quero transportar os tesouros. E a terceira falou o seguinte: olha, eu quero ser uma torre para indicar o caminho para o céu. A primeira, então, que queria ser o trono, se transformou na manjedoura, que recebeu Jesus ali. A segunda, que queria se transportar os tesouros, foi aquele barco que conduziu, que Jesus ensinou, levou as boas novas do Evangelho. E a terceira, que se transformou na cruz, trouxe essa mensagem. A cruz é uma mensagem imperecível, né, Nando? Mostrando para nós esse caminho do céu, né? Não é à toa que ele disse: quem quer me seguir, né, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga, mostrando para a gente que nós estamos aqui realmente para sacrificar o nosso ego, o nosso eu, nossas imperfeições, né? Não seria um sacrifício puramente de sofrimento, né, no masoquismo, mas um sacrifício das coisas que a gente precisa remover da nossa personalidade que nos atrapalham, né? São sentimentos que nos atrapalham. Esse é o sacrifício que vale a pena ser vivido. Então, o que elas pediram, elas obtiveram. É isso, Deus não deixa sem resposta, né? A todas as nossas rogativas, pedidos, orações. E além da honra, né? Pensar que a árvore, ela tem ela tem um símbolo maravilhoso para nós aqui na Terra, né? Eu vi um cientista dizendo que em alguns existem os planetas, né, e suas atmosferas. Ele falou de Marte, falou acho que de Vênus, né, e de outros planetas aqui no nosso sistema solar. Nenhum deles, pelo que se consta, existe madeira, né? Existem minérios, existem gases, né, outros mais, mas madeira. Então, a árvore ela tem um significado tão profundo, tão importante dentro da vida, na nossa vida, né? Porque as primeiras casas, né, construídas foram com árvore, né? As pontes, vejam, né? Como as árvores elas nos servem, como elas servem para purificar o ambiente que a gente está, os frutos que elas fornecem. Então, essas três árvores, elas passaram ali, mesmo fazendo, ali jovens não imaginavam o que elas iam passar, mesmo sendo árvores somente, e depois se transformando, né? Porque a transformação de uma árvore num coxo, a transformação de uma árvore num barco, a transformação de uma árvore numa cruz, essas transformações, né? É, o que a árvore mostra para a gente de utilidade, o que ela é importante para nossa vida aqui na Terra, né? Porque se elas não existissem, nós também não existiríamos, não teríamos vida, porque nós dependemos dessa irmã, né? Irmãs do reino vegetal, e o quanto ela foi, né, a base para o progresso e para a evolução, né? E mesmo hoje, com tecnologias que, é, que superam ou que substituem o uso da árvore, né, como na construção até de móveis hoje, não precisa tanto da árvore.
de pontes, de tudo que a gente tem, não precisa tanto da madeira, né? Então a gente poderia conservá-las, né, cada vez mais, porque elas produzem vida para a gente. A árvore representa vida, né, Tiago? Você sabe, amigo, que além disso, olha só que interessante uma diferença entre as árvores aqui, porque essas três árvores amigas, Nando, elas fizeram uma oração juntos para servir. Ela estava no meio das outras árvores, mas a diferença dela com as outras árvores, olha só, as árvores amigas, conquanto separadas e sofrendo, e sofredoras, separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que a lei da vida lhes impunham. Já aquelas outras no bosque, plantadas, tinham perdido a fé no valor da oração. Então, essas que mantiveram a sua fé, atingiram o seu objetivo, mostrando que nós estamos sendo observados, qual é o nosso íntimo, o que que nos move, Nando? O nosso destino, diz o Emmanuel, que ele casa lado a lado com o livre-arbítrio. Os dois se coexistem, Nando, destino e livre-arbítrio. Os dois se coexistem nas atividades humanas, diz. E o Criador é infalível, Emmanuel fala, para estabelecer isso na vida universal. Ele consegue. O homem é falível, diz o Emmanuel, mas Deus é infalível. Ele consegue construir os nossos roteiros, aquilo que nos é próprio. E essa história mostra isso. Aqueles que perseveram, até Jesus disse isso, né? Aqueles que perseverarem até o fim. Então, espera-se que mesmo que a gente esteja passando por uma estação de sofrimento do nosso destino, Nando, vamos perseverar, vamos continuar com o coração firme, porque a gente sabe que o nosso destino tem um objetivo bom, porque Deus é bom, Deus é amor, e a gente precisa ter essa confiança no coração se a gente quiser realmente alcançar o que a gente está orando e buscando. E as árvores são grandes exemplos, como né, conversamos aqui, e essas três, né, demonstraram isso, né, nessa fábula, que a árvore ela passa tanto por intempéries, né? A gente vê as árvores lá nos invernos rigorosos, né, que existem, né, em outros países aí além do Brasil, e as suas folhas caem, elas aparentemente ficam totalmente secas. Quando volta a primavera e o verão, elas florescem novamente, né? Então veja que exemplo de superação, mesmo que assim nas queimadas que a gente vê acontecendo, dizem que as árvores do cerrado elas têm raízes muito profundas e na verdade é maior as suas raízes do que a parte externa da árvore, né? E as árvores, elas têm um sistema de comunicação incrível, é uma internet muito mais avançada do que a nossa. Elas conseguem avisar a outra árvores através desse meio de comunicação de suas raízes que tem perigo à vista. Elas se comunicam. Elas trocam também até na questão da água, né? Elas trocam, porque às vezes tem uma árvore um pouco mais distante ali de um lago, de um rio, e ela recebe muito mais umidade que a outra, e ela vai consegue transmitir para as outras árvores. Então, veja que esse símbolo, né, que a árvore representa de fraternidade, né, do que a gente precisa, que precisa existir entre nós, né? E essa fábula fala desta confiança também que a gente tem que ter no Criador, no que nos criou, né? Que criou essas árvores, que criou, né, os reinos mineral, vegetal, animal, minal, acreditar que essa resposta ela virá cedo ou tarde, de forma às vezes até inusitada. Que aí eu falo assim, puxa, passei por tanta coisa e não estava enxergando a solução, e ela veio, né? Então, às vezes, essa nossa cegueira que não deixa a gente enxergar a solução, e ela vem, ela virá. Se ela não veio, virá, e às vezes ela até veio, não vimos, e a gente precisa enxergar, né, Tiago? Precisamos enxergar. Você sabe, tem um trabalho muito bonito que você está falando das plantas, dessa sabedoria.
A natureza chama o mundo secreto das plantas, onde ele mostra essa comunicação entre as árvores, tudo isso que você está mostrando, a ciência, Nando, trazendo isso para nós. Inclusive, eles chegaram até a descobrir que uma pessoa que, vamos supor, faz uma poda indiscriminada na árvore, sem sentido, quando essa pessoa passa próxima dessa árvore, ela tem uma reação energética para aquela pessoa. Se for uma outra pessoa passando, não foi aquela, ela sabe distinguir. Olha só que incrível como as plantas entendem quem se aproxima dela e qual é a natureza dessa relação com o seu meio. Ela não é ali, como a gente acredita, um ser vivo, um objeto estático, inanimado. Por isso que a gente vê muitas pessoas tratando com tanto carinho, até conversando, né, Nando, com as plantas. Jesus fez isso, né? Jesus conversou com aquela figueira. A gente não dá para chamar Jesus de louco, né? Depois a gente faz gente que conversa com as suas plantas, e é como se você desse esse carinho, e ela, a gente sabe que a ciência comprovou que ela reage a esse carinho, ou ela reage a uma agressão, e ela consegue distinguir quem é quem. E não é à toa que não raro a gente sabe, né? Que a gente recebe determinado tipo de visita, uma presença na nossa casa, e a pessoa, como fala, aquilo secou a planta, né? De tanta energia ruim que aquela pessoa trouxe, talvez aquela planta sucumbiu, Nando, àquela à força daquela energia, né? Claro, o ser humano é um ser mais poderoso, ou mesmo até a espiritualidade permitiu que isso acontecesse de para nos chamar a atenção, nos abrir a visão, não é? Então a gente precisa aprender muito com essa sabedoria da natureza que você está trazendo para a gente. A sensibilidade, né, é muito grande do reino vegetal também, né? A sensibilidade que tem, né? Você sabe distinguir, sabe que existe uma energia ali que não é boa, detecta isso, né? E a gente só pode agradecer, né, esse reino que tanto nos protege, nos oferece, né, a própria vida para a manutenção da nossa vida, né? Porque veja quantas lenhas, quantas árvores a gente não queimou para estar sobrevivendo nesse planeta aqui, né? Até hoje ainda existe isso nos lugares mais remotos do planeta. As pessoas utilizam, né, as árvores para, né, para se aquecer, para preparar o alimento, para se higienizar. É usada ainda a lenha, né? Hoje, claro que existe reflorestamentos, né, para que não acabe com as árvores naturais. Então, a gente tem que ir tendo essa consciência cada vez maior, né? Já falo, daqui a gente está falando das árvores e falando ah, dessa fábula, né, tão bonita que dá para nós assim uma inspiração e reflexões que a gente pode fazer, né, Tiago? Sabe uma coisa que me mexeu muito quando você leu essa mensagem, que eu entendi assim, não importa, às vezes, não, você pode ser transformado num coxo humilde, num barco grosseiro, ou simplesmente numa trave, né, numa cela. Mas não importa, às vezes a gente pode estar, às vezes, num destino que a gente acha menos digno, mas Deus está sabendo o que está acontecendo e Ele tem capacidade de, não pelo que você faz, mas o seu valor, a sua essência, porque hoje você pode servir para alimentar carneiros, mas amanhã, como esse coxo aconteceu, ele serviu para receber Jesus. Então não importa o que você está fazendo agora, importa a essência. Se você está como essa árvore aqui, ó, eles dizem assim, ó, elas não perderam a confiança, Nando, mesmo não importa o destino. Elas sabiam que elas tinham uma promessa para a vida delas. Elas não perderam a confiança. Eu sei, Nando, que você e eu, nós temos uma promessa. Não é à toa que nós estamos aqui, encarnados, né? E os anjos que vêm responder aos nossos pedidos, os anjos são aquelas situações que vão nos levando durante a vida. É o anjo avisando, fala, ó, aquilo que você pediu vai ter respostas. Aquilo que você pediu vai ter resposta, né? Pelo menos a gente sabe que Deus não nos desampara. Muito bem, a gente vai para o momento então de prece, de oração e vibrações, aquele momento que a gente sugere para você aí reservar um copo de água, um recipiente com água, uma garrafa, para que os benfeitores, na hora que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, eles irão levar recursos nesse líquido precioso. Então, vamos lá para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus,
aquele que, nessa fábula que nós ouvimos hoje, não é? Aquele que esteve na manjedoura, aquele que esteve no barco atravessando Tiberíades e aqueles outros lagos e mares, as regiões por onde ele andou. E também depois a cruz. Que nós possamos, né, com reflexões profundas de nós mesmos, porque nós temos a manjedoura no nosso coração. Nós temos esse veículo que é o corpo físico e também é um barco nos mares, nos oceanos da vida. E é nosso próprio corpo que tem o formato da cruz. Se abrirmos os braços e juntarmos as pernas, temos a cruz no formato do nosso corpo. Que nós possamos reverenciar aos amigos espirituais, como o querido Humberto de Campos, que nos trouxe esta lição do plano mais alto, em suas cartas, em suas crônicas. Que nós possamos aproveitar essa fábula para pensar como estamos destinando as nossas rogativas, os nossos pedidos, e como nós estamos aceitando o tempo de Deus para que essas respostas venham em nossas vidas. Às vezes, pode passar uma vida toda, mas mesmo que seja no finalzinho, Deus responderá aos nossos pedidos. Nesse instante, então, queremos pedir para que outros irmãos nossos possam receber em seus corações, que é a manjedoura, em seu ser, que é o barco, em sua cruz, que é seu corpo, esses ensinamentos, para que esses ensinamentos possam nos dar esperança, nos dar confiança de que por mais como as próprias árvores sofrem nas intempéries, no vento, no calor, no frio rigoroso, e mantêm-se erectas, vivas, e florescem a cada primavera, a cada verão, e soltam suas folhas no outono, também na esperança de que novas folhas virão, novos frutos vigorarão. Senhor Jesus, que a vossa luz possa fazer com que guardemos no nosso coração essas lições, como a de hoje, para que sirva para os nossos caminhos no amanhã. Obrigado pelo dia de hoje, pela oportunidade de existir e de resistir confiando em Ti. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, falar do Clube Amigos da Boa Nova, porque se você deseja que essa mensagem, como essa mensagem que nós hoje trouxemos, muitas vezes a gente compartilha com as pessoas, né, lá no WhatsApp, as mensagens. A Rádio Boa Nova, ela tem essa missão, como a TV Mundo Maior, como a FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, em seu todo de comunicação, levar mensagens do bem, para consolo, para conforto. Então, você pode ajudar. Como? Se tornando sócio ou sócia do Clube Amigos da Boa Nova. Porque aquele recurso que você vai doar, né, mensalmente, semestralmente, anualmente, vai servir para essa comunicação. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Se você quiser falar na nossa central, é 0800 12 018 38. Tem o fixo também, que é o 11 2458 3214. E o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido, fácil, instantâneo, que é o 11
97834-2246. Se você quiser fazer uma doação enquanto não se associa, fizer uma doação espontânea, hoje tem essa modalidade fácil aí de doação, de envio de recursos de banco para banco, que é o Pix. Temos o Pix. A chave é um número de um celular. Então anote aí, ó, 11 97 261 0272. E agora o nosso Tiago vai falar também de algumas vantagens, né, de se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. Quais são elas, Tiago? Nando, eu acho que é tão gostoso que você vai estar investindo num projeto onde, pela primeira vez, Nando, você vai ver a doutrina espírita na FM. Você apoiar esse projeto é muito bom, é maravilhoso. Você poder ouvir sem precisar do aplicativo, Nando, eu sintonizei, fui viajando, ouvindo num carro que tinha aí FM, né? Fui vendo o som limpo, perfeito, que eu gosto de usar o aplicativo, né? Que o som fica mais limpo. E você vê pelo rádio, qualquer um pode sintonizar ali e ver uma palavra que você pode estar ajudando a levar Jesus para o coração. E além disso, você vai ter vantagens, porque você vai ter desconto na aquisição dos seus livros, nos seus estudos, na editora Mundo Maior. Você vai poder também participar de eventos com descontos, até contratar profissionais de saúde num preço mais acessível. Tudo isso porque você faz parte da família Fiel. Então, com certeza, é um projeto que vai atender os seus anseios de auxílio. É um projeto sério, de anos aí, levando Jesus para o mundo todo, amigo. Exatamente. Então, olha, se você tem aí no seu carro um rádio digital, né? Você pode digitar aí e encontrar a Rádio Boa Nova, no caso, no EFM, seria a banda esquerda do FM, que foi ampliado ali, era 90 ponto alguma coisa, que aqui em São Paulo é a Rádio Gazeta, e volta um pouquinho para trás ali, vai encontrar a Rádio Boa Nova, né, em 85,5. E se você quiser escutar também pela internet, por exemplo, lá no meu celular tem um aplicativo de rádio. Aí eu clico lá e vou procurando 85,5. Aí eu acho. E aí eu consigo ouvir também o FM pelo celular. Então, ó, bem fácil. Ouça e participe, tá bom? Tiago, esse tema, essa fábula, né, ela realmente é tocante, né? Ela é algo assim que mexe com os nossos sentimentos, né? E de ver a autoria. Foi provavelmente, eu fico imaginando lá que o irmão X, o Humberto de Campos, estava lá assistindo a palestra, como esse Simão, né? Aquele Cita, estava fazendo essa palestra e conta essa fábula, né? Ele fala, puxa, vou aproveitar e mandar através da psicografia para o nosso Chico, né, Tiago? Lindo demais a gente ter acesso a essa história contada no plano espiritual. E é do interesse do plano espiritual que essa informação se revele, porque você vê que em muitas culturas, diz lá o mentor, essa fábula é contada com algumas versões, e ele contou essa pra gente, né? E eu acho que ela deixa um recado muito bonito, que a gente tem que pedir pelo nosso destino, a gente tem que trabalhar pelo nosso destino. Você sabe que o Emmanuel, no livro Nosso Livro, né? Até o título é Nosso Livro, ele vai falar, Nando, que a gente precisa compatibilizar o que são as concessões divinas e os nossos deveres. Nós temos, Nando, concessões divinas que nos empurram até para alguns destinos de bênçãos facilitados, mas também nós temos os nossos deveres. Então a gente precisa aprender a compatibilizar. Não é só assim, ó, Deus faz por mim, Deus faz por mim. Deus me leva para o melhor lugar, Deus faz isso por mim para que eu atinja esse destino mais facilitado, ou isso é meu desejo. Sim, Deus quer que você atinja bênçãos, atinja tudo de melhor, mas você também tem que compatibilizar isso com os seus deveres. Eu acho que nessa história, apesar deles ter passado por toda essa tormenta, essas dificuldades, né, ser entregue nas mãos, serem podadas, serem cortadas, sentir-se em movimento, passar de ter um destino um pouco dificultado no início, eles atingiram a glória, porque eles perseveraram. Eles conseguiram, né, das árvores, conseguiram fazer essa compatibilidade entre os seus deveres e as concessões divinas. E demonstra também que as coisas não são mágicas, né, fantasiosas, fáceis, né? A gente vai nascer como uma árvore, vai ser jovem, vai ter anseios, né? Tem
A gente tem sempre aqueles sonhos para se realizar, a gente vai pedir, né, a Deus que nos ajude nessa questão do sonho, dos desejos, das vontades, de a gente quer realmente é, fazer aí, estudar, fazer uma faculdade, ter uma boa profissão, formar uma boa família, tal, tudo são vários desejos que a gente coloca às vezes nas nossas rogativas íntimas, né? Mas o percalço entre a gente pedir e as coisas se realizarem, vai sempre ter alguma dificuldade. Isso é natural, é normal que aconteça. As árvores passaram por isso. Quando os jovens fizeram as suas rogativas, as suas preces e orações, mas no decorrer, a gente percebeu que no caminho, né, não foi tudo aquilo que podia se imaginar, porque a gente imagina a coisa sempre em ascensão e tudo sempre melhorando, mas a gente passa pelos dissabores, pelas dificuldades, pelos desafios, né, Tiago? E eu acho, Nando, que muitas vezes eu sinto também que nesse percurso do nosso destino, a gente meio que se sente separado. A gente é separado de pessoas, a gente é separado de lugares, a gente é separado, Nando. Em alguns momentos a gente sente isso de, parece que o nosso destino fala, poxa, mas aquilo não era bom para mim. Não, não é que aquela pessoa seja ruim, mas talvez essa pessoa não seja para você, aquela situação não seja para você. Deus tem outros planos para você, né? Então a gente não sabe. Por isso, Nando, que ele, no final aqui do texto, o mentor, depois que ele ter contado essa história, ele fala assim, ó, em qualquer parte, em qualquer tempo, né, que a gente esteja orando, pedindo, todos nós precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Paciência e humildade. Deus está trabalhando. Igual que tem aquela placa lá, né, Nando? Estamos em obra, né? Desculpe, estamos em obra, como se Deus fosse, estamos homens trabalhando, né? Desculpe, fique tranquilo, Deus está trabalhando. É verdade, tudo tem seu tempo, aí, seu time, né? Confiar e confiar trabalhando, né? Porque as árvores confiaram, mas elas fizeram, ela trabalhou como manjedoura, serviu como coxo, a outra serviu como transporte através do barco, a embarcação, a outra serviu sendo lá uma estaca que estava, né, numa prisão e depois se transformou numa cruz, sempre servindo, né? E o prêmio foi o quê? Tá ali, tete a tete, pele a pele com Jesus, né? Então, esse é o maior assim, prêmio que elas receberam, né? Porque elas queriam alguém que fosse de uma realeza, mas não imaginavam que seria uma realeza tão imensa como a de Jesus, né, Tiago? A gente aprendeu que a gente não pode servir as dois senhores, né? Nem a Deus, nem a mamão, nem a Deus e ao dinheiro. Então, cuidado com o que a gente está pedindo, porque a gente vai se manter presa a esse destino, Nando. E acho que ele também traz esse alerta. Eles pediram bênçãos e alcançaram. Pense no seu coração, o que você quer para sua vida, porque você vai estar atrelado a isso. O seu destino vai ser construído por mim e por você, pelas nossas decisões, meu amigo. Eu agradeço muito por a gente ter compartilhado essa fábula. Espero que os nossos amigos também tenham aproveitado. Isso mesmo. E a gente está chegando no final de mais um programa Alvorada, agradecendo aí a sua audiência, a sua paciência de estar conosco. Envie recadinhos aí através das nossas telefonistas, através dos meios de comunicação aí das redes sociais. E a gente aguarda vocês aí no próximo programa Alvorada. Gratidão aí, Tiago. Suas despedidas aí. Tchau, tchau para você. Tudo de Tchau, bom. tchau, meu amigo. Fique com Deus. Tchau, tchau e até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.